Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela é bastante relevante e versa sobre a execução da obrigação de pagar alimentos mediante cumprimento de sentença e a possibilidade de cumular as técnicas de expropriação e prisão, se isso é possível ou não. A jurisprudência do STJ até então vinha caminhando no sentido de que a parte tem que escolher ou uma técnica ou outra. Vamos ver como é que caminhou a conclusão desse julgado. Trata-se de um processo naturalmente em segredo de justiça, que foi veiculado por meio do informativo de jurisprudência de número 756 do STJ, e eu vou colocar na descrição do vídeo a maior quantidade de informações que tiver, tanto no informativo quanto nas minhas anotações aqui, né? Por exemplo, eu sei que se trata do recurso especial 2.004.516, em que pese estar em segredo de justiça e não ter os dados disponibilizados, nós que acompanhamos as sessões de julgamento do STJ conseguimos captar alguns dados. Então, trata-se do recurso especial 2.004.516. Então, 200, RESP 2004.516 de Roraima. Como é que se deu, então, os contornos fáticos dessa pretensão que acabou desaguando na apreciação pelo STJ? Tivemos um acordo celebrado pelos pais, no qual o genitor, o pai, se comprometeu a pagar à filha 20% do salário mínimo a título de alimentos. Esse acordo foi homologado por sentença em setembro de 2019 e em março de 2020 deu-se o início do cumprimento de sentença em razão do inadimplemento do devedor, e a parte requereu no cumprimento de sentença a acumulação das duas técnicas, quer dizer, solicitou a execução mediante coerção pessoal, técnica da prisão civil, referente aos últimos 3 meses, então, fevereiro de 2020, janeiro de 2020 e dezembro de 2019, e o restante, né, o que passava de dezembro de 2019, então novembro de 2019 para trás, mediante a técnica da penhora e expropriação de bens. Como eu lhes disse, a jurisprudência até então do STJ era no sentido da inadmissibilidade da acumulação dessas técnicas. Ou se executava tudo por uma técnica da prisão ou tudo pela técnica da expropriação. Então, com base nesse fator, tanto o juiz de primeiro grau quanto o TJ de Roraima negaram a possibilidade de cumulação, e foi justamente a questão que chegou no STJ. A execução de alimentos, ela é regida no CPC quando da homologação judicial, quando da definição mediante sentença. Nós temos o artigo 528, que prevê, tanto no caput até o seu parágrafo 9º do 528, a técnica da possibilidade do rito da prisão civil. Então, o rito da prisão civil está previsto no artigo 528, mais precisamente entre os seus parágrafos 1º e 7º, no qual o juiz, a requerimento do exequente, manda intimar o executado pessoalmente para que em 3 dias pague o débito, prove que já pagou ou justifique a imperiosa impossibilidade de efetuá-lo. Sendo paga a dívida, o processo, não haverá possibilidade de prisão, naturalmente, e não paga a dívida, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz manda protestar o pronunciamento judicial, decreta a prisão civil do devedor pelo prazo de 1 a 3 meses, a ser cumprido em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. E o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas, e uma vez paga a prestação alimentícia, naturalmente o juiz suspende o decreto a ordem de prisão. Essa é a técnica, em resumo, do artigo 528 e parágrafos do CPC. Só que nós temos a outra técnica de execução de alimentos baseado na técnica tradicional de
satisfação de créditos mediante penhora, depósito, avaliação e expropriação. Então, esse rito ele é adotado basicamente em duas circunstâncias. O rito clássico de satisfação do crédito de obrigação de pagar alimentos se dá basicamente em duas circunstâncias. Primeira delas, quando o próprio credor escolhe que não quer a prisão do devedor. Isso está calcado especialmente no parágrafo 8º do 528. O exequente pode optar por promover o cumprimento de sentença ou decisão desde logo, nos termos desse livro, título 2, capítulo 3º, caso em que não será admissível a prisão do executado, e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Ou seja, o credor de alimentos pode escolher a técnica da execução clássica, tradicional, comum de satisfação de créditos em juízo, mediante penhora, avaliação, depósito e expropriação do bem, se ele assim o quiser, 528, parágrafo 8. Ou, quando o débito alimentar se referir a prestações vencidas há mais de 3 meses. A possibilidade de decreto de prisão se dá nas últimas 3 prestações, quando é o caso de prestação mensal, como é a regra, as últimas 3 prestações mensais. Isso está expresso no parágrafo 7º do 528, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e, naturalmente, as que se vencerem no curso do processo. Esse dispositivo, ele representa o enunciado de número 309 da súmula de jurisprudência do STJ no mesmo sentido. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A lógica aqui é que a técnica da prisão, ela se justifica, ela é uma medida absolutamente excepcional, que o processo civil brasileiro, ele trabalha com a execução não como instrumento de vingança, ele trabalha com a lógica do princípio da patrimonialidade. A regra é que a execução recaia sobre o patrimônio do executado, e essa é uma hipótese excepcional no qual a execução recai sobre a liberdade do executado. Isso se funda na natureza alimentar do crédito exequendo. Mas quando o próprio credor deixa passar mais de 3 meses para ajuizar a execução desse crédito, o legislador entende, portanto, que perde a força alimentar e não justifica essa previsão excepcional de decreto de prisão do devedor de alimentos. Agora vamos falar propriamente do cerne da questão, que é a possibilidade de cumulação dos procedimentos de execução de alimentos pela técnica da prisão e pela técnica clássica de expropriação, penhora, depósito, avaliação e expropriação. Recentemente, o STJ vem se pronunciando favorável. Esse julgado de agora é nesse sentido da permissão da cumulação. Esse julgado que estamos vendo está em segredo de justiça, mas eu lhes disse, vou procurar colocar aqui na descrição do vídeo. Trata-se do recurso especial 2.004.516, 2004516. E ele confirma uma tendência do STJ de virar esta jurisprudência com o julgado que tinha sido proferido anteriormente na 4ª turma. Esse julgado de agora é da 3ª turma e o outro é da 4ª turma, o RESP 1.930.593. RESP, recurso especial 1930593. E aí o que nós temos aqui? Tradicionalmente, defendia-se que haveria uma incompatibilidade entre essas técnicas de prisão e penhora, por algumas razões. Primeira delas, haveria ofensa ao artigo 780, que exigiria identidade procedimental como condição para a acumulação de execuções. Vejam o artigo 780. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então, esse era um óbice à cumulação dessas técnicas, a exigência do mesmo procedimento para permitir a cumulação.
E um outro argumento é que o artigo 531, no seu parágrafo 2º, ele fazia menção, eu tinha separado aqui e me perdi, mas vou localizar agora aqui facilmente. 531, parágrafo 2º, prevê que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Esse dispositivo apenas diria respeito ao sincretismo processual, mas não autorizaria a acumulação dos ritos que seriam substancialmente diferentes, ou a técnica da prisão civil ou a técnica da penhora. Um outro argumento contrário à acumulação seria o do artigo 528, parágrafo 8º, que acabamos de analisar. Tradicionalmente entendia-se que esse dispositivo indicaria que o cumprimento de sentença sob a técnica da penhora e expropriação impediria a prisão civil e também imporia uma cisão procedimental. Um procedimento só para a penhora, um outro procedimento só para a prisão civil. E um quarto e último argumento contrário à cumulação destas técnicas seria um suposto risco de tumulto processual e prejuízo à celeridade. Nesses julgados mais recentes, o STJ está contrapondo cada um desses argumentos. E a posição atual do STJ é a de que não há regra que proíba nem que autorize expressamente a acumulação das técnicas em um só processo. O artigo 531, parágrafo 2º que mencionamos, ele trata especificamente do cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de pagar alimentos e estabelece que o cumprimento definitivo ocorrerá no mesmo processo em que proferida a sentença. E ele não faz nenhuma distinção a respeito da atualidade ou não do débito, de modo que essa é a regra mais adequada para suprir a lacuna do legislador no trato da questão controvertida. Quer dizer, o procedimento mais adequado é o cumprimento de sentença de um modo único, podendo, portanto, a princípio, cumular. O artigo 780, apontado como um dos óbices para a acumulação, recentemente o STJ vem entendendo que o 780 não é um impedimento à possibilidade de cobrança no mesmo processo de dívidas alimentares que submetem a técnicas diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, o 780 ele está topologicamente situado no livro 2º da parte especial do CPC, destinado ao processo de execução por título extrajudicial. Ele é aplicável à fase de cumprimento de sentença somente no que couber, a teor do artigo 771 do próprio CPC. Este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial. E suas disposições aplicam-se também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribui força executiva. A questão está aqui, portanto, a aplicação ao cumprimento de sentença do 780, que a toda evidência, me perdoem, vem depois do 771, se dá no cumprimento de sentença apenas no que couber. E o artigo 531, parágrafo 2º, como nós vimos ainda há pouco, é o dispositivo mais adequado para suprir a lacuna do legislador em relação a essa questão controvertida. Um outro aspecto é que esse 780 do CPC, ele cuida mais precisamente a respeito do exequente. Ele cuida mais especificamente a respeito das partes na execução de título executivo extrajudicial. Ele não se destina a tratar de um modo específico o procedimento executivo ou as técnicas aplicáveis à execução. E esse artigo 780, ele proíbe a acumulação de execuções fundadas em títulos de diferente natureza e espécie, mas desde que para elas existam diferentes procedimentos. Ocorre que essa não é a hipótese, já que a obrigação de pagar alimentos é da mesma espécie e natureza. O que nós temos aqui é apenas uma análise quanto à técnica a ser utilizada. Não há obrigações diversas a serem executadas.
A execução é uma só, pagar alimentos. Um outro argumento utilizado pelo STJ é de que a acumulação de técnicas não gera uma nova relação jurídica processual. Na fase do sincretismo processual, nós vivemos a lógica da resolução de todas, quanto mais controvérsias possíveis, no mesmo e único processo. E aí, nós temos a previsão do artigo 327, parágrafo 1º a 3º, da onde se extrai a percepção de que o controle acerca da compatibilidade procedimental é realizada quando do recebimento da petição inicial. Então, a possibilidade de cumulação, veja, são requisitos de admissibilidade da cumulação. E ele vai preencher ali, inclusive, que seja adequado para todos os pedidos o mesmo procedimento. Isso é feito lá na fase inicial de admissibilidade da petição inicial. Voltando ao 528, parágrafo 8º, que sempre foi um argumento bastante relevante, o que o STJ veio a dizer nesse entendimento mais recente? De que esse dispositivo não é pertinente para a resolução da questão controvertida quanto à admissibilidade de cumulação de técnicas, pois somente ele vem a afirmar que no cumprimento de sentença processado sob a técnica da penhora e da expropriação, não será admitido o uso da técnica coercitiva da prisão. Isso não significa dizer que no cumprimento de sentença possa ter parte sob a técnica da coerção pessoal e uma outra parte sob a técnica da penhora e expropriação. Não haverá cisão no cumprimento de sentença em processos autônomos. Nada impede, não há nenhum óbice a que se utilize das duas técnicas no mesmo procedimento. E aí o último argumento sempre foi o de um possível tumulto processual ou de lesão à celeridade. O que o STJ veio a afirmar nesses últimos julgados mais recentes e que migra e reverte a sua jurisprudência? Que esses argumentos sempre foram utilizados de um modo genérico, de forma lacônica e abstrata. Não há nenhuma especificação de quais seriam em concreto os tumultos e os prejuízos demonstrados. E aí, já antevendo algumas possibilidades nessas cumulações das técnicas de prisão e de expropriação, o STJ fixou alguns parâmetros. Para que seja admitida a cobrança de alimentos pretéritos no mesmo processo, pela técnica da penhora e expropriação, e também de alimentos atuais, pela técnica da prisão, 3 providências parecem ser adequadas para afastar por completo a possibilidade de eventuais tumultos processuais sob a ótica do STJ. Em primeiro lugar, olhando com as lentes do credor. O credor deve especificar de modo detalhado no requerimento do cumprimento de sentença se a parcela cobrada se refere aos elementos pretéritos, sobre os quais incidirá a técnica da penhora e a expropriação, ou se refere aos elementos atuais, sobre os quais incidirá a técnica da prisão civil. Então esta é uma providência, uma cautela que o credor deve adotar. Agora, olhando sobre a perspectiva do julgador. O julgador deve especificar, no mandado de intimação a ser endereçado ao devedor, quais parcelas ou valores são referentes aos alimentos pretéritos, que vai ensejar técnica da penhora e expropriação, e quais parcelas, quais valores são referentes aos alimentos atuais, que vai justificar a prisão civil em caso de inadimplemento. E pensando sobre a ótica do devedor, caberá ao devedor, especialmente nos casos em que houver risco de prisão por ter sido a quitação apenas parcial, o devedor deve especificar se o pagamento efetuado se refere aos alimentos pretéritos, para ilidir penhora e avaliação, ou aos débitos atuais, para impedir a sua prisão, sob pena de ser lícito ao credor recebê-los na modalidade que melhor lhe convir. Então, veja, deve haver aqui, no caso, uma imputação ao pagamento. O devedor deve imputar quais parcelas está pagando, sob pena de, no seu silêncio, competir ao credor esta imputação. Essas foram as 3 balizas, uma para o credor, uma para o julgador e uma para o devedor,
que o STJ cogitou nesse momento em que ele está migrando a sua jurisprudência. A jurisprudência tradicional impedia a acumulação das técnicas de penhora e expropriação e a técnica de prisão de alimentos, e agora eles estão caminhando no sentido da admissibilidade. Portanto, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ neste julgado disponibilizado no informativo de jurisprudência de número 756? A conclusão foi a de que, acho que está aqui, ó, consigo demonstrar para vocês, ó, a de que é admissível a acumulação em um mesmo processo de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais, sob a técnica da prisão civil, e alimentos pretéritos, sob a técnica da penhora e da expropriação. Ou seja, diante da ausência de vedação legal expressa, não seria razoável e adequado impor ao credor a obrigação de cisão da fase de cumprimento de sentença, na hipótese que ele pretenda satisfação de alimentos pretéritos e atuais. Não seria razoável exigir do credor a instauração de dois incidentes processuais, ambos com a mesma necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo processo. Tá? Então, essas as considerações que eu queria fazer, relevantíssimas considerações que eu queria fazer com vocês a respeito desse julgado, dessa mudança de entendimento do STJ quanto à possibilidade, portanto, de cumulação das técnicas de prisão civil e de penhora e expropriação no mesmo e único cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos, ok? Então, tendo visto tudo isso, nós vamos ficando por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.